amados irmãos e amigos, Deus os abençoe. No comentário de hoje eu quero falar a respeito daquele querubim que parecia como uma águia voando. Todos nós sabemos que Deus habita entre os querubins de acordo com o que Moisés exemplificou no tabernáculo lá no Velho Testamento e também Salomão quando edificou o templo. Nós cremos que Deus ele está sentado no trono e ao redor dele temos a proteção dos querubins que estão representados primeiro com uma cabeça de leão, depois a cabeça de um bezerro, depois um homem e depois uma águia voando. E nós sabemos que eles estão guardando a arca é onde está o Espírito Santo, porque Deus no Velho Testamento descia entre os querubins para falar com o povo, onde ele era invocado em cima do propiciatório. E nós sabemos que isso é uma representação também das 7 eras da igreja, porque aqueles 4 animais estão representando as 7 eras da igreja. Veja que são todos animais terrenos, eles estão representando aqui na terra a representação do que havia no céu. Cada um desses animais representa um poder, é um poder que está representando uma unção que viria sobre a igreja durante o percurso da igreja, durante as 7 eras da igreja. E isso também está representado no livro de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 2. E lá Ezequiel viu esses seres guardando o trono de Deus e no trono estava o Espírito Santo. E eles estavam representados nesta forma de animais, e também eles tinham rodas, essas rodas se movimentavam. Aquilo dava a ideia de que eles estavam transportando a arca durante o seu percurso aqui na terra, que iniciou no livro de Atos dos Apóstolos, e ela seria carregada durante 7 eras e gerando influência sobre o povo de Deus durante esse período. Do primeiro período nós tivemos a era do leão, quando a igreja primitiva ela começou a sua jornada. Era um povo extremamente voluntarioso, um povo valente e corajoso, e nada podia fazer frente, porque o leão representa a palavra. E eles então, pregando o evangelho, não apenas com sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, estavam carregando a palavra dessa maneira, com a coragem do leão. Logo depois veio a era do sacrifício, a era das arenas, das fogueiras, quando os cristãos eram queimados. Foi a era do sacrifício, representado pelo boi. Logo depois veio a era dos reformadores, representado pela cabeça de um homem. Tivemos Lutero, Wesley e tantos outros grandes homens de Deus. Foi a era que mais se produziu livros a respeito da divindade, da deidade, da santidade, da piedade e grandes temas que estavam representando esta era. Logo, no final da era pentecostal, então veio a era da águia, que foi a era profética, de acordo com Malaquias capítulo 4 e de acordo com Apocalipse 10, versículo 7 e demais escrituras. Essa seria a era profética, porque profetas na Bíblia são representados por águias. Então tivemos esse último poder aqui que está influenciando a igreja, é a águia voando. E essa é a unção profética para este dia que nós estamos vivendo, que é também chamada a era da mente. Tivemos os pés com Lutero, depois o crescimento com John Wesley, depois veio a era da boca, que foram os pentecostais, logo depois a era profética representada pelos olhos, e a seguir veio a mente, e não há nada mais além do cérebro, não há outra faculdade depois da mente. Isso é a estatura completa de um varão perfeito, trazendo outra vez a vindicação de Jesus Cristo através do seu corpo, que é a igreja, aqui chegando à estatura de varão perfeito. O varão perfeito é Jesus Cristo, e ele foi representado nessas figuras, trazendo a igreja a essa plenitude. Então ele deu para a igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja chegasse à estatura completa de um varão perfeito. E esse varão, como já disse, é Jesus Cristo manifestado em carne humana. Nós temos uma mensagem pregada pelo irmão Brana chamada o selo da Páscoa. Este selo foi rompido
na manhã do primeiro dia da semana. Quando terminou a semana, no primeiro dia da semana, então a pedra estava removida, o selo romano rompido e uma tumba vazia, para mostrar que ele não estava mais lá, mas que ele estava ressuscitado. Ele foi visto pelos apóstolos, por Maria, foi visto depois pelos discípulos no caminho de Emaús. Ali estava a representação de Jesus Cristo ressuscitado no primeiro dia da semana, de acordo com a profecia, onde haveria um outro mover do Espírito sobre a igreja. Agora, esta era da águia voando, esta era em que nós estamos hoje, a influência sobre a igreja é a influência profética, porque para poder captar os mistérios da palavra é necessária essa unção vir sobre a igreja, e para enfrentar o desafio de hoje, de incredulidade, que foi fabricada por filosofia, sociologia, psicologia, dogmas, credos e tantas coisas que os homens fizeram para invalidar a palavra. Mas a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo enfrentaria esse desafio com a unção profética da águia voando. O profeta de Deus, irmão Branham, em muitas mensagens, ele usou a parábola daquela mãe águia que colocou 2 ovos e um fazendeiro, encontrando esse ninho, tomou um desses ovos e levou para casa e o pôs a chocar debaixo de uma galinha. E depois do tempo da incubação, essa aguiazinha eclodiu e ela cresceu entre os pintainhos dentro do galinheiro. Mas aquela mãe águia sabia que ela tinha colocado 2 ovos e que um ovo tinha sido roubado. E um dia ela saiu à procura desse seu filhote. E sobrevoando por todos os lugares onde ela poderia voar, ela estava sempre gritando. E um dia ela deu um grito sobre uma fazenda, e lá embaixo, dentro de um galinheiro, havia um filhote. E esse era o seu filhote. Quando ela deu o seu brado, o seu chamado, lá embaixo no galinheiro, o filhotinho respondeu. A grande mãe águia desceu e ela pôde descobrir aonde estava a sua cria. No exemplo do pastor buscando a ovelha. Jesus Cristo, ele falou das 99 ovelhas que estavam no aprisco e faltava uma. E o pastor foi atrás dessa última ovelha e a trouxe ao aprisco. Então essa era da águia voando está representada por essa águia nesse tempo do fim. Isso na verdade era uma parábola para que pudéssemos entender o próprio ministério do irmão Branham. Ele é essa águia voando. Seu ministério está representado na Bíblia nessa figura, de acordo com Apocalipse capítulo 4. E todos nós éramos esse pintainho lá dentro de um galinheiro, representando o sistema organizado, o sistema denominacional que nos prendia lá. Estava tirando a nossa fé, roubando o nosso potencial de voar às alturas celestiais através de fé na palavra. Vivíamos subjugados por cercas. A velha mãe galinha e seus pintainhos diziam para nós que não podíamos voar, que era impossível, nunca ninguém fez aquilo. Mas veja, aquela pequena aguiazinha olhava para si mesmo e parecia que ela não se entendia. Suas grandes asas, suas garras, seu bico, sua visão, toda a sua estrutura era completamente diferente daqueles pintainhos. Mas ela não tinha descoberto os potenciais que estavam dentro dela. Então, quando aquela grande mãe águia desceu sobre aquele galinheiro, ela passou a injetar fé no coração daquele seu pintainho, naquela aguiazinha. E a grande mãe águia começou a recordar de que ela não era um pintainho, de que ela era um pássaro celestial, de que essa era a era da águia, que ela nasceu livre e ela podia usar suas asas, seus potenciais para voar às alturas celestiais e fazer coisas que ela nunca houvera imaginado. E aquele pequeno filhote começou a exercitar suas asas e a mãe águia foi injetando fé em seu coração. Logo ela estava dando seus primeiros saltos e logo ela voou às alturas celestiais para nunca mais retornar àquele galinheiro. Isso está representando a igreja do tempo do fim, os verdadeiros eleitos que nasceram com uma semente no coração. Veja, eles vieram ao mundo para estarem na imagem perfeita da palavra, porque eles fazem parte da própria essência de Deus. Veja, essa semente eleita que foi predestinada, que veio ao mundo para um tempo de provas e passou por um tempo de amnésia, sem conhecer quem era, quais suas forças, quais seu legado, quais suas promessas, quais as evidências de sua eleição e de sua predestinação. Então essa mensagem profética de Malaquias capítulo 4, de Apocalipse 10:7, Lucas 17:30 e demais escrituras, veio para injetar fé em nosso coração, para nos atrair às alturas celestiais,
para este voo final da igreja verdadeira rumo à eternidade. Na mensagem O Selo da Páscoa, o profeta trata desse tema no parágrafo 184, 185 e 186, para trazer isso à nossa memória, de acordo com a profecia. Veja, você que estava uma vez morto em delitos e pecados, tem sido vivificado junto para se assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, o Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, que habita em você, tem vivificado o seu corpo mortal para que você possa levantar-se dessa sepultura religiosa, dessa denominação, porque você foi feito para ser a imagem perfeita da palavra. Veja, festejando do maná de cima, o maná que vem do céu, o pão vivo de Deus, o corpo, palavra do Filho do Homem, a palavra feita carne, vendo a mão de Deus manifestada e provada a promessa neste dia, como diz a Escritura em Lucas 17, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Lucas 17, verso 30. O que aconteceu nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, indavam-se em casamento. Mas lá havia um profeta, lá havia um mensageiro, lá havia uma mensagem. Logo isso é acrescentado aos dias de Ló. O que havia nos dias de Ló? Veja, um anjo que veio a Abraão, ele era o próprio Deus, Deus encarnado, Deus manifestado na figura humana. Veja, ele deu pão e vinho para Abraão, mudou o nome de Abraão, circuncidou Abraão e depois transformou Abraão para que ele pudesse receber o filho da promessa de acordo com as Escrituras. Então continua o profeta. Eles estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, como foi também nos dias de Ló. Assim também será na hora em que o Filho do Homem será revelado na terra. Lá atrás, um homem veio a Abraão, aquele homem era o próprio Deus. E aqui está a profecia de que no tempo do fim, Deus desceria em carne humana, através do seu corpo, que é a igreja. Não Filho de Deus mais. Veja, haveria um novo nome revelado dos sete trovões. Veja, ele mudaria de Filho de Deus para Filho do Homem. E Filho do Homem é quando o Logos, é quando o Espírito está encarnado através do seu corpo, que é a igreja. O Filho do Homem voltará como a mensagem profética para os últimos dias, quando a águia estiver voando. Veja, essa é a própria interpretação do profeta. Quando a águia estiver voando. Não o leão, não o boi. A era do sacrifício. Bem, todas as vezes o poder religioso sai para encontrar o desafio do poder político do mundo. Quando o leão levantou o poder religioso, ele foi de encontro com o poder romano. Então, quando chegou a hora do sacrifício, o boi foi, porque ele era a besta de sacrifício do Senhor. Então vieram os reformadores, através das eras da igreja. Foi a era do homem. Veja, veio a face de um homem. E os reformadores enviaram Lutero, Wesley, Calvino e assim por diante. Até a era pentecostal. Mas na última mensagem que saiu, veja, Apocalipse 10, verso 7, a era da noiva, da pedra angular, lá veio uma águia voando. É o tempo da águia, tempo da revelação. A palavra de Deus sendo manifestada, a palavra de Deus provada, a palavra feita carne. Irmão, medite nisso, considere isso, abra seu coração. Que Deus te abençoe. Trabalhemos juntos, inscreva-se no canal, aperte o sininho e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.